Eu sou organizador e autor de um livro chamado Informática Forense, que é esse azulzinho aí do canto inferior direito, da editora Leude. Eu tenho uma certificação internacional na área de computação forense, chamada CHFI. Sou coordenador de segurança da informação e computação forense da Comissão de Direito Digital da OAB do Estado de São Paulo. E aí eu adoro muito falar disso, porque assim, eu sou cearense, sou fortalezense, moro aqui em Fortaleza, made in Ceará, e a melhor forma de combater a xenofobia é isso, né? Os advogados do Estado de São Paulo têm que pedir conselho a um cearense para tratar sobre crimes cibernéticos, né? Então, é assim que a gente combate a xenofobia, no trabalho. Sou proprietário de uma empresa de computação forense, então, sim, eu vivo de computação forense, eu não faço outra coisa na vida, é computação forense mesmo, então, é uma área muito bem rentável, bem interessante. E na área da computação forense especificamente, eu tenho clientes no Brasil todo e até fora do Brasil. Então, dá para a gente, na área de computação forense, estar aqui e tratar com clientes que ficam em São Paulo, Rio, Recife, próprio Ceará mesmo, vários, que o Ceará são vários estados em um estado só, né? Então, você vai encontrar grandes cidades no estado do Ceará, que aí temos clientes também espalhados. Eu coordeno aí um curso que acontece nacionalmente, a pós-graduação do IPOG, Instituto de Pós-Graduação. Existe uma pós-graduação em Informática Forense, do qual eu sou coordenador, como também eu coordeno aqui no Ceará, da Universidade Unicristos, eu coordeno a pós-graduação em Segurança da Informação e a pós-graduação de Ciência de Dados, né? Então, eu coordeno aí, sou coordenador de duas faculdades aí, a Unicristos, Made in Ceará, e Made in Brasil, IPOG, para especificamente a pós-graduação de computação forense, de informática forense. Eu sou idealizador de um evento chamado Conforense, que acontece anualmente, que é a conferência de café com forense, uma piada infame, para juntar aí duas coisas que a galera de TI gosta muito, né? Não só forense, mas também café, aliás, muito mais café do que forense, porque ninguém de TI normalmente gosta mais de café do que qualquer outra coisa, né? Então, é isso. Mas vamos ao que interessa, né? No final das contas, vamos ao que interessa. O que é perito, né? O que é perito, na verdade? Perito quer dizer expert, certo? Perito quer dizer expert. Então, na medida que vocês estão estudando aí, por exemplo, o André está coordenando aí um curso de redes de computadores, então vocês estão se formando peritos em redes de computadores, né? Os alunos aí, principalmente no curso de rede de computadores, estão se formando peritos em rede de computadores. Isso faz perito é expert. Forense não, forense vem de fórum, né? Fórum linguagem jurídica, né? Forense vem de fórum é uma linguagem jurídica. Então, quando você une o conhecimento do qual você é perito, ou seja, o conhecimento da computação com o conhecimento, com essa linguagem jurídica, né? Com essa forma de se fazer do mundo jurídico, então você tem aí, então, no caso, computação forense, como também tem em outras áreas, né? Medicina forense, que geralmente é conhecido como médico legista, mas na verdade é um perito forense em medicina, como também tem um químico forense, como tem um contador forense, e aí em outras áreas. E o que realmente hoje é mais comum no âmbito criminal, né, no âmbito criminal, é o trabalho do perito em computação forense e o trabalho do perito em contabilidade forense, porque ambos se juntam para fazer, por exemplo, a investigação da Lava Jato, ela se dá essencialmente pela atuação desses dois peritos, né, a maior demanda exatamente é para os dois. O perito para encontrar essas evidências e computação e o perito em contabilidade para ajudar na análise desses dados. Então, isso é como um exemplo do que de fato é perito, né? Tem aquele sabedor, aquele especialista, e forense correlata fóruns, que é linguagem jurídica, como falei para os senhores, e o papel do perito pode vir a ser, né, investigar o crime, pode vir a ser avaliar a evidência, pode vir a ser educar o público e o tribunal, testemunhar no tribunal, tudo isso pode vir a ser
um papel do perito, né? A ciência forense criminal traz a prática da investigação que chamamos de método científico ou metodologia científica, fazendo-se valer do conhecimento de diversas áreas da ciência. A parada da metodologia científica é que é extremamente interessante. Então, quando você é um acadêmico, quando você é um aluno, e que o professor pede para você ir lá e escrever um trabalho, você escrever um TCC, escrever uma monografia, escrever um artigo, tudo isso daí é analisado o método com que você produziu aquilo ali. Eu conheço muita gente que odeia escrever artigo, que odeia escrever monografia, mas que adora escrever laudo. Um laudo pericial é um artigo científico, porque ele principalmente tem que ser analisado a metodologia e quais os resultados que adviram dessa metodologia. Porque a metodologia é extremamente importante. Não é de qualquer jeito, né? Existe um método, né? Existe um método para você preservar, né, a prova. Existe uma metodologia, né? Existe um método científico para você preservar a prova. Existe um método científico para você coletar aquela prova. Existe um método científico para você validar, para você identificar, para você analisar, para você interpretar, para você documentar e para você apresentar. Isso tudo evidências que tenham a validade probatória em juízo. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso especificamente? Eu quero dizer que você tem que desenvolver aquele conhecimento atendendo à necessidade de dois mundos aí, né? Não só da comunidade científica, como também na comunidade jurídica. Então, existe uma metodologia que tem que ser aceita pela comunidade científica, ou seja, o mundo científico tem que dizer, é isso mesmo, é assim mesmo, é verdade, é verdade esse bilhete. E aí você também tem que fazer isso de uma forma que o mundo jurídico não questione o seu método, que não seja ilícito, que seja válido, que seja confiável. Então, é importante essa união aí desses dois fatores, por isso o conhecimento importante da área de computação forense. E aí o perito ele vai atuar onde? Né? No final das contas, onde ele pode vir atuar? Existe o perito criminal concursado, né? Então, o perito da Polícia Federal, basicamente, ele ganha mesmo com o delegado, então é muito bem remunerado, você passa no concurso e vai ser perito da Polícia Federal. Ou você pode vir a passar um concurso também e ser perito, perito da Polícia Estadual, né? Assim, tá? Então, o que chama de perito da Polícia Judiciária, o perito criminal, perito oficial, esse perito que atua aí em conjunto com a polícia com o objetivo de ajudar na investigação de um crime, né? Fazer parte, ajudar no inquérito e por aí vai. Mas não se limita o universo da perícia apenas a isso. Como eu mesmo falei, eu atuo com perícia apenas com perícia, mas eu não sou concursado, não me interessou fazer nenhum concurso. Por quê? Porque eu atuo fora da polícia, às vezes ajudando a polícia, porque existe a figura do perito ad hoc, aquele perito que alguém pode vir a contratar você para ajudar, né? O próprio Código de Processo Penal, ele fala, no artigo 159, ele fala que na ausência de um perito oficial, é possível contratar mais duas pessoas, como qualquer um dos senhores que estão aqui assistindo essa palestra, para ajudar a polícia naquela investigação. Também é possível, e é muito comum, na verdade, o juiz requerer, né, uma vez que ele identifique que há uma prova técnica, de requerer aí o auxílio de um perito. E aí nós estamos falando aí de um perito que nós chamamos de perito judicial. E aí é de qualquer um dos senhores que estão aqui, que aí nesse caso, se for no âmbito penal, artigo 159 do Código de Processo Penal, você estiver tratando aí de uma ação civil, que é a mais comum, ação civil, trabalhista. Então, estamos falando aí da forma de contratar vocês mediante o artigo 156 do Código de Processo Civil, né? Então, lá dita as regras de como é que se pode nomear o perito. E esse perito, ele fica com fé pública. Então, a primeira vez que eu fui nomeado perito judicial, alguns bastante anos atrás, perito judicial, eu fui para cumprir um mandado de busca e apreensão juntamente com a Polícia Federal. Era um caso trabalhista. O que se investigava era roubo de propriedade intelectual, né? Então, um funcionário de uma empresa roubando informação e vendendo para o concorrente. Foi adentrado isso na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela é federal e a polícia que auxilia a Justiça do Trabalho sempre vai ser a Polícia Federal. Então, vai eu
juntamente com a Polícia Federal e oficiais de justiça, arrombar a casa do cara e fazer cumprir o mandado de busca e apreensão, e aí depois analisar tudo que foi apreendido e emitir um laudo pericial contra o cara lá, se caso ele realmente for culpado, nesse caso ele era, e é isso o trabalho, só que a diferença de um concursado é porque eu tenho fé pública, né? Então eu sou um servidor público, eu tenho fé pública mesmo, mas apenas naquele processo. Né? Então, naquele processo, eu sou o perito do juiz, a autoridade, mas naquele processo. E aí você pode vir a ser nomeado em N processos e atuar nisso. Mas ainda assim, esse universo de computação forense não se limita a isso. O trabalho de computação forense também pode ser realizado na função do que a gente chama de perito assistente técnico. É o perito das partes, é o perito da acusação, é o perito da defesa. Eu fui vítima, e o Marcos, vou pegar um exemplo que eu estava tratando agora há pouco, antes de inicializar essa live agora, era, Marcos, o meu WhatsApp foi clonado. Beleza, então vamos investigar, descobrir quem é este cyber vagabundo, né? Entendeu? E aí a gente vai formular provas suficientes para poder indiciar alguém, e aí a vítima vai entrar um processo contra aquela pessoa e tal, e aí temos um assistente técnico de acusação trabalhando nisso. Então, é o advogado da acusação. Como também, vamos supor que o André tenha sido acusado por aquele crime, e ele tem o direito de defesa, ele não só contrata o seu advogado de defesa, como também contrata o assistente técnico de defesa. Né? Também há a possibilidade de o indivíduo vir a ser perito apenas para empresas, né? Perito em empresas, onde a empresa disse, olha, Marcos, aconteceu aqui um incidente, roubaram informação dentro aqui, ou então um funcionário qualquer que não sei que foi apagou os dados do servidor. Estou dando exemplo que acontece só todos os dias, e eu preciso que alguém descubra quem foi, e aí vai me contrata como perito para descobrir quem foi, e aí aquilo ali gerar apenas uma demissão por justa causa, né? E aí não vira nenhum processo. Então, existe aquela função, aquele trabalho que eu chamo de um investigador forense em computação. Entendeu? Então, e agora, com a boa e velha LGPD, pode ter certeza que o caldo engrossa muito mais. Porque cada vez que houver, não estou falando que se houver, estou falando quando houver, né? Porque sempre a UA, que é um incidente de segurança da informação, você vai sempre precisar de um perito para poder construir dois laudos, um explicando como aconteceu e outro tentando explicar que a empresa tentou se proteger o máximo possível em relação àquilo ali. Então, é de extrema importância esse laudo pericial, e a LGPD é um dos que vão gerar extrema quantidade de demanda para o perito. Ele pode ser simplesmente também um integrante de uma equipe de segurança da informação da empresa, só que ganhando mais do que todo mundo. Né? Isso aí, tudo que eu falei para vocês está aqui no final das slide. Eu não sou muito fã de slide, né? Eu tenho aqui para vocês terem como norte, e aí eu vou falando, mas está tudo aí que eu disse para vocês. Como é que acontece normalmente aí, para a gente poder ilustrar esse negócio, né? Como é que acontece normalmente? A vítima, esse é o tradicional, né? O link caiu do YouTube? Tá online ainda, né? Deu uma queda aqui, Marcos, mas aí vai dar uma retransmitida aqui, certo? Ok, então não tem problema, ótimo. Então, olha só, como é que acontece, na verdade? Né? A vítima normalmente vai lá e procura um delegado. Né? Eu fui vítima aqui, vamos pegar o exemplo dele agora, clonar o WhatsApp e tal, que eu faço. O delegado, então, ele chama o perito oficial, aquele perito lá da polícia, e faz a ele o que chama de quesitações. São perguntas para o perito. Que o seu perito vai averiguar isso, aquilo. Quem conduz a investigação é o delegado. O perito não investiga, o perito oficial. Né? Então, assim, como é que acontece, então, se ele não investiga? A vibe dele não investigar tem uma desvantagem muito grande, né? Porque existe uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é porque ele se posiciona de forma muito mais imparcial, mas a desvantagem é que o perito oficial, né, o perito ele tem um grande conhecimento para poder agregar, então ele poderia estar agregando muito mais à investigação. Então, o delegado ele faz uma pergunta, mas ele não sabe o potencial,
né? Por exemplo, recentemente eu ajudei num caso de homicídio na defesa, porque acusaram duas pessoas de ter matado, é um caso de ganhou muito, muita repercussão, acusaram duas pessoas de ter matado uma pessoa lá, e haviam fotos daquela pessoa em um determinado local. E aí eu analisei as fotos, e as fotos contêm dentro delas coordenadas geográficas. Então, mediante a foto, eu consigo precisar aonde a pessoa estava. Então, ela não estava no local do crime, né? E óbvio que quem que sabe que dentro de uma foto que você tira contém intrinsecamente coordenadas geográficas? Quem que sabe disso? Normal é que ninguém saiba disso, a não ser que você já tenha ouvido falar sobre isso, ou que você seja um perito, na verdade. O delegado provavelmente não sabe disso, então ele não vai perguntar isso para o perito oficial. Então, isso é uma desvantagem muito grande, porque acaba sendo um laudo muitas vezes pobre. E o perito ele se limita a elaborar seu laudo baseado nas questões que são feitas. Esse laudo pobre, então, é entregue para o delegado, então, manda para o Ministério Público, que chama o judiciário. Ou denuncia para o judiciário. Então, o judiciário vai lá e diz, temos agora um querelado, um réu, um acusado, e aí esse acusado tem direito à defesa, vai lá e chama o seu defensor, né, seu defensor público, seu advogado de defesa. O seu advogado de defesa, ele agora vai atuar fazendo a defesa em cima de uma prova pericial, uma prova técnica. Bem, vamos lá, ele vai fazer isso vai analisar uma prova técnica. O advogado não sabe, o advogado ele é perito em direito, não é perito em computação, por exemplo. E aí, muitas vezes, o que os advogados tentam fazer é anular o laudo. E, às vezes, o laudo não é para ser anulado, o laudo é para ser interpretado de forma correta. É graças a isso que eu estou cansado de ver gente inocente sendo presa. Tem demais. Tem demais. Por quê? Porque eu tenho um especialista que não sabe do que está sendo investigado, um monte de leigo dando pitaco nisso. É assim que acontece demais, isso é extremamente prejudicial, entendeu? Isso realmente é extremamente prejudicial. O contraditório é um direito constitucional. O CPP... Oi. Quando acontece essa injustiça, né, com o inocente, qual é a pena da instituição? Existe alguma pena que a instituição que lesou o inocente, nesse caso, ou não? Primeiro, é interessante sua pergunta no âmbito do seguinte, assim, uma instituição, sendo pública ou privada, ela não sofre pena de nada. A pena era dada à pessoa física, não à pessoa jurídica, certo? Então, não existe... a pena é dada à pessoa física, não jurídica. É possível que a vítima ela entre com processo contra o Estado, né, que assim o condenou, para pedir aí danos morais, materiais e por aí vai. E aí é um processo árduo, demorado, e que às vezes, mesmo com ganho de causa, o direito público, né, a instituição pública, o Estado, ele tem o direito de pagar isso a frações de perder de vista, né? Então é bem complicado, mas é possível, né? Mas é uma ação civil, não é penal, infelizmente. Mas assim, é muito complicado isso, né? Perceba como o negócio está muito confuso aí. Foi dado o direito ao contraditório, você que não usou devidamente. Então, até onde o Estado é culpado por isso? Entendeu? Agora, é óbvio que tem juízes que têm uma crença sobre um determinado acusação e ele nem analisa o contraditório. Então, às vezes, acontece isso. São seres humanos, de qualquer forma. Acho que a profissão mais difícil do mundo é ser juiz. Julgar sobre a vida de outros baseado em poucas informações, muitas vezes. Então, é bem complicado isso. Mas o importante entender, compreender, é que há o direito ao contraditório que você deveria ter utilizado de forma devida, às vezes, né? Não deixa de ser culpa do Estado, mas o Estado não seria o único culpado, de repente, certo? Algumas vezes, né? Não é sempre também,
Certo? Eu vou hoje citar um exemplo que ganhou um grande repercussão aí, não deixa de ser culpa do Estado, a acusação mas não o deveria Estado não é ter dado seria condenação porque era muito pobre aquela acusação. de repente. O que diz o CPP no artigo 59? Eu falei para vocês, serão facultados ao Ministério Público e ao assistente, ao querelante, ao ofendido, ao investigado. Hoje citar um exemplo que ganhou um grande repercussão aí, eu ainda posso ter um assistente que também ter dado condenação porque era, entendeu? Então, como é que seria o ideal, como é que seria o correto aí, que algumas vezes é feito, mas deveria ser feito sempre? A vítima do CPP no artigo 59, eu falei para vocês, serão facultados ao Ministério Público e ao assistente, querelante, ao ofendido, ao investigado. Hoje citar um exemplo que ganhou um grande repercussão aí, eu ainda posso ter um assistente que também ter dado condenação porque era, entendeu? Eu digo fortemente que a vítima procure aí um assistente técnico de acusação. Porque você já inicia o processo com provas muito bem formuladas tecnicamente. O parecer técnico é o laudo pericial produzido pelo assistente técnico de acusação. Quando você entrega ao delegado, se no caso for, porque existe outras formas de ser entregue, por exemplo, até diretamente ao judiciário ou ao Ministério Público, depende de cada caso, mas pegando um paralelo ao caso anterior, o delegado ele já tem uma prova inicial para ele se basear, então ele já muitas vezes faz as quesitações dele baseado nisso daí para o perito. Como já tem um assistente técnico de acusação, ele vai lá também e faz a mesma coisa, pergunta para o perito também. O perito então vai produzir um laudo muito melhor, muito mais técnico, né? Com muito mais detalhes. E aí, em cima dessas provas, é que o inquérito policial vai ser melhor conduzido, manda para o Ministério Público. O Ministério Público também pode ter um assistente técnico de acusação. Então, nós estamos falando agora de um outro perito que pode ser um dos senhores também, contratado ou nomeado pelo Ministério Público, que vai fazer outras quesitações também para poder enriquecer essa investigação. Aí denuncia ou não para o judiciário então vai lá, quesita também, o juiz tem o direito de perguntar também. Depois de o juiz perguntar, de repente, o perito faz um novo laudo, um laudo complementar, por exemplo. Você tem, de repente, agora um acusado que chama o seu advogado de defesa, que dessa vez é um advogado de defesa inteligente, que chama um assistente técnico de defesa, que também faz perguntas para o perito oficial e elabora um parecer técnico, que também é usado como prova para a defesa, e aí nós temos realmente um processo correto, bonito, forte, robusto, que aí sim tanto pode pender para uma acusação de fato ou realmente para uma defesa, né? Aí nós vamos ficar mais próximos da verdade em cima dessa dinâmica. Olha quantos peritos estão envolvidos aí. Só um passou em concurso, talvez. Né? Só um passou no concurso, talvez. Eu falei para vocês isso, o artigo 156 ele fala o quê? O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender do conhecimento técnico e científico. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados ou órgão técnico científico. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores. Então, existe um sistema, no caso do Ceará, existe um sistema chamado CISPER, do TJ, que você vai e faz seu cadastro lá para seu perito. Né? Você demonstra que tem um conhecimento, faz o seu cadastro lá, e aí, de repente, espera ser nomeado. Ou não espera, não, vai também nos tribunais, se apresenta, e também vai no escritório de advocacia e se apresenta. Se você tiver conhecimento, aí você vai ganhar um rumo de dinheiro. De acordo com a PECOF, a base pericial é R$ 430 a hora pericial. Então, qualquer perícia vai ser algo que vai ser no mínimo 20 horas. Então, você passa uma perícia de 20 horas, a média é 40 horas, tem perícia, por exemplo, análise comparativa de software, identificar plágio de software, eu sempre digo pelo menos 80 horas. Aí você faz essa conta, 80 vezes R$ 430. Entendeu? Então, isso daí é o trabalho remunerado para o perito, para aquele caso específico, é muito bem remunerado. Aquele perito, sim, ad hoc. Né? No mundo judicial também, tem um requerente, o requerente chama o assistente técnico de acusação, que formula o parecer técnico, vai diretamente para o judiciário, nesse caso,
aí isso é o requerente, é o requerido, aquele que está sendo acusado, vai lá também, uma vez que tem o requerente, o requerido nesse caso, é nomeado o perito, então pode ser um dos senhores qualquer também, pode ser nomeado, aí você diz os seus honorários, as partes têm um prazo aí de tentar negociar esses honorários, uma vez que é aceito, normalmente é requerente, mas há previsão em cima do novo CPC, de que ambas as partes o façam, requerente e requerido, depositem o dinheiro em juízo, né, daqueles honorários, e o perito pode, inclusive, requerer 50% desses honorários adiantados, se assim o quiser. Quando conclui e entrega o laudo, o juiz vai lá e libera o resto dos valores. Né? E aí você tem a assistente técnico de defesa, assistente técnico de acusação, e do próprio juiz, todo mundo perguntando para o perito judicial, e nessa dinâmica agora que eu estou mostrando para vocês, ninguém aí é concursado. Eu estou falando aí de 3 peritos, que pode ser qualquer um dos senhores, e ganhando pelo menos os honorários que eu falei. Quando eu falo R$430 a hora, ele é o piso. Então, ele vai aumentando de acordo com complexidade. Então, tem casos aí que você, mais complexos, quando envolve, por exemplo, crimes cibernéticos e tal, puros, né, as coisas mais complexas, invasão, esse tipo de coisa, aí é R$1.000 a hora, pericial, 40 horas, e por aí vai. Né? Então, depende realmente de cada caso. Mas o peso é 430. E aí você tem o parecer técnico também, já com prova, você tem o laudo pericial, pode ter um laudo pericial, laudo complementar, laudo suplementar, são vários tipos de laudos. Né? Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição. É importante que você se pronuncie disso. O que seria impedimento de suspeição? Eu não posso ser nomeado por um caso, ser perito do juiz, onde uma das partes é alguém conhecido meu, né? Eu estaria impedido disso. E na localidade onde não houver escrito no cadastro disponibilizado no tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz. E deverá recair sobre o profissional, o órgão técnico-científico, né? Também há a possibilidade que a gente chama de perícia complexa. Né? O artigo, tanto a perícia complexa é prevista pelo CPC como pelo CPP, né? Artigo 475 ou 159. O que seria perícia complexa? Você pode produzir um laudo pericial com vários peritos nomeados. Então, pode ter vários peritos nomeados para poder fazer aquela perícia. Não por acaso, né? Não por acaso. Olha, quando eu falo só de computação forense, olha as ramificações que existem. Né? Então, existem muitas áreas da computação forense, e que isso daí, de repente, é compartilhado por vários peritos, que vários peritos vai lá e assinam laudo, né? Entendeu? Então, pode ser peritos na área de sistema operacional, em mobile, em banco de dados, fotogrametria, que é a técnica de medir imagens, por aí vai, né? De acordo com o Código Penal, artigo 6º, ele fala que local de crime é onde aconteceu uma ação ou omissão de todo ou em parte, bem como onde produziu o resultado. Né? Então, quando você olha para o Código Penal e diz o que é local de crime, bem, para a gente isso é local de crime, né? Então isso aqui para a gente é local de crime, para a gente isso aqui é local de crime. Né? Então a internet é um local de crime, por exemplo. E o local de crime ele é misto, ele pode estar desde o computador da vítima ao computador do suspeito, tudo isso daí seria um local de crime. Ou a gente vai atrás de dados voláteis, dados transitórios, que são bem mais voláteis do que os dados tradicionalmente voláteis, e até dados não voláteis ou dados frágeis que estão no HD. Tudo isso daí a gente analisa e pode realmente contar muita história, né? Também temos aí a análise de imagens, e aí tem vários casos. Aqui é uma análise de imagem, forense em imagem, onde você tem uma impressão digital antes de ter sido tratada e depois de ter sido tratada. Isso aqui eu ensino no meu canal do YouTube. Isso aqui é uma imagem original que foi tirada, isso aqui é a imagem tratada. Então, antes não dava para ver a placa do veículo, agora dá. Está lá no meu canal do YouTube, ensinando como é que faz isso. Você já pode aprender e já colocar em prática. Aqui é uma imagem original, que é uma imagem tratada. Né? Isso aqui também é um trabalho de perito. Esse aqui não é um trabalho medonho. Isso aqui é a imagem original e essa é a imagem tratada. Né? Então é possível, parece CSI, mas é verdade isso. Isso aqui é uma imagem de uma pegada em cima de um tecido. Aqui é o tecido limpo, sem a pegada, e aqui é o tratamento dessa imagem. Do mesmo jeito, aqui foi uma rasura feita numa assinatura no papel, e aqui é essa imagem tratada.
né? Então dá para provar bem que realmente era a rúbrica do indivíduo, mesmo com tentativa de rasurar. Aqui é a imagem original e aqui é a imagem que demonstra que, de fato, ela foi forjada, né? Tem uma parte aí, esse disquetezinho, essa partezinha branca aí, está demonstrando que foi forjada isso, né? Isso aqui é uma técnica interessante de fotogrametria, onde tem aqui 2 indivíduos adentrando em um recinto, né? Não dá para saber, não dá para identificá-los, porém, depois de tratar a imagem, dá para ter certeza que um tem 1,67 m de altura e o outro tem 1,81 m de altura. A margem de erro aí é de 2 centímetros, né? Então é muito, muito próximo do que seria a verdade. Ou o mais alto aí tem 1,83 ou tem 1,79. Então, se eu tenho uma suspeita de alguém, se alguém tiver a mesma altura, for compatível, então nós temos aí uma prova bem forte. Por exemplo, o caso concreto. Esse é um caso concreto que aconteceu agora, esse ano passado. Em 2014, dirigindo uma moto vermelha, abordava vítimas na rua, então violentava ou estuprava, até que uma das vítimas, de 11 anos de idade, reconheceu pela voz um suspeito, então foi preso. A única prova presente no caso é a imagem da moto com o maníaco sobre ela. Então, esse caso ganhou uma grande repercussão nas ruas de Fortaleza, foi há 5 anos atrás, era conhecido como maníaco da moto. O maníaco da moto era um indivíduo que andava de moto pela cidade de Fortaleza e abordava as vítimas e violentava delas, né? Uma delas tinha 11 anos de idade e essa criança, ainda traumatizada, reconheceu a voz de um borracheiro como sendo ele o culpado por aqueles crimes. O borracheiro, então, foi preso apenas por essa prova. E preso, assim, ficou por 5 anos. Né? Depois vocês pesquisem o caso do maníaco da moto, foi bem interessante. O maníaco da moto, né, o acusado que estava preso, ele, por diversas vezes, alegou inocência, a família deles procurou uma ONG chamada Innocence Project, que alguns aqui já devem ter visto em filmes americanos, a Innocence Project. No caso, existe também a Innocence Project Brasil, que fica em São Paulo. O pessoal do Innocence Project procurou a gente aqui, para a gente poder fazer uma análise pericial, entregando a gente apenas esta imagem. Essa é a imagem original do maníaco da moto. Então, está o maníaco da moto aí, agindo, andando de moto. E essa era a única imagem que eles me entregaram. Perceba que é de 2014. Então, o que eu fiz, então? Né? Eu peguei essa imagem, fiz o tratamento de imagem, ou seja, aquela imagem, perceba que ela estava numa perspectiva distinta da perspectiva que ficou, então a moto antes estava de lado, agora ela está de frente. E aí, como eu sei esse modelo de moto, como eu sei nesse modelo de moto qual é a dimensão de um aro desse, então, e eu fiz apenas uma regra de 3. Então, calculei a quantidade de pixels que existem na imagem e fiz uma regra de 3 com a altura da moto. Esse daqui, essas 2 imagens do lado esquerdo são imagens originais do meu laudo pericial. Esse do lado direito, muito bonitinho, com desenho de um cara na moto, tudo isso aí é a matéria do Fantástico. A vida real não é tão bonita quanto a matéria do Fantástico, mas basicamente foi isso, né? Eu medi a distância do aro, não foi do pneu, foi do aro da moto, e fiz uma regra de 3 com a dimensão do indivíduo até o ombro. Por que até o ombro? Porque o capacete, eu não sabia se ele estava com a cabeça baixa, se estava com a cabeça levantada, qual era a dimensão desse capacete, então isso dava muito erro. De qualquer forma, eu já percebi que até o ombro, até apenas o ombro, nada mais do que isso, até o ombro, o indivíduo já tinha 1,79 m de altura, até o ombro. E o cara que estava preso há 5 anos, ele tinha 1,59 m até a cabeça. Então, era um rapaz muito baixo, que estava preso há 5 anos, enquanto o criminoso mesmo, ele era um rapaz muito alto, aí, um rapaz que tinha, muito provavelmente, mais do que 1,90 m de altura, né?
E isso, para minha satisfação, resultou na libertação depois de 5 anos. Né? Assim que os desembargadores olharam para o meu laudo pericial, eles prontamente soltaram o Cláudio, né, o Antônio Cláudio, que é o que tinha sido acusado justamente. Quem quiser ver essa matéria do Fantástico, lê aqui esse QR Code que vai te levar direto para o vídeo lá no YouTube, no canal no site do Fantástico lá. Isso é muito interessante, é muito muito gratificante, né? Você imaginar que nosso trabalho como perito em computação forense pode ajustar algo tão terrível como esse de colocar uma pessoa acusada de estupro indevidamente na cadeia por 5 anos. Já ficaria extremamente feliz com isso, mas eu fico ainda mais feliz porque recentemente a polícia então encontrou finalmente o maníaco correto, né? É óbvio que a polícia só iria fazer isso se tivesse total certeza de que o errado estava preso, né? Porque senão você para de procurar. Isso me deixa muito feliz, né? Quando fala internet, normalmente é isso, né? O indivíduo ele acessa a internet, mas aí ele deixa rastros de IP, tanto com o provedor como do servidor de aplicação. Mas às vezes o cara vai lá e utiliza uma rede Onion, né? Uma rede aí, a Deep Web da vida, para poder cometer vários crimes. Como é o caso, por exemplo, de uma Chan, né? Chamada Dogola Chan, que lá tinha bem conhecido por um monte de gente bem esquisita que, às vezes, trata de alguns assuntos lá que são né, misóginos, racistas e por aí vai. Essa Chan, eles são um Chan anônimo, né? Então, assim, em tese, eles estão lá conversando e ninguém sabe quem é. E aí, uma vez, nesse Chan, eu mandei para eles um link, né? Esse link, essa forma de trabalhar também está no meu canal do YouTube, é só ver se acessar esse QR Code aí, lá no meu canal do YouTube, tem esse vídeo combatendo engenharia social com engenharia social, onde eu mandei um link lá para o grupo, o resultado foi pegar o IP de uma ruma de gente que estava lá, e aí o criador desse Chan de lá foi preso, pegou 41 anos de cadeia, né? Na internet tem muitas ferramentas aí que podem ajudar você na investigação, vale a pena você pesquisar sobre OSINT, que são bases de open source de dados aí que pode lhe ajudar a fazer uma investigação. Aqui no Ceará também um caso bem famoso foi esse do subtenente do Exército que teria sido acusado de ter envenenado o próprio filho e tomado veneno. Então seria um suicídio e um homicídio e depois um suicídio, né? Porém, depois que analisaram os históricos de navegação na internet, descobriram que, na verdade, era a mulher dele que tinha envenenado o próprio filho e ela pegou 32 anos de cadeia. Tá? A prova disso foi um histórico de navegação na internet, né? Pesquisando sobre chubinho e tal, né? A usina nuclear russa foi descoberto que foi um pendrive que infectou a usina nuclear, porque toda vez que você conecta um pendrive no computador, ele vai te provar que o número de série daquele pendrive, como foi conectado, deixa muitos vestígios. E às vezes uma técnica bem mais avançada, como o que o Juan Pablo Abadia utilizou outrora, que a gente chama de esteganografia, onde ele ocultava imagens em outras imagens, até isso também é possível analisar, apesar de ser bem mais complexo. Se vocês quiserem aprender mais sobre computação forense, bem, fica a dica de 2 coisas, né? Eu tenho o meu curso, que começa amanhã, dia 10, de vez em quando tem meu curso de computação forense, começa amanhã, certo? Então, ainda dá tempo de fazer o curso. Ou, professor, eu quero aprender mais, eu indico esses 3 livros, né? O livro do Evandro Della Vecchia, o meu livro ou o livro Tratado de Computação Forense. São 3 livros aí que cada um, se você pegar só um, você realmente vai aprender muito sobre computação forense o suficiente para você já atuar, mas se você puder ter os 3, vale a pena, porque o do Evandro Della Vecchia é o único livro, a única literatura que eu conheço aqui que fala sobre forense em DVR, o meu é o único que fala sobre forense em análise comparativa de software, plágio de software,
E o Tratado de Computação Forense é uma bíblia com um monte de outras coisas aí que são bem interessantes, com vários autores. Então, fica a dica aí, para quem quiser se aprofundar cada vez mais, né? Eu agradeço o tempo que foi me destinado. Estão aí meus contatos, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, por aí vai. E aí, André, volto para ti a palavra. Fala, Marcos. Rapaz, que conteúdo assim rico, né? Rico em aprendizado. E saber que mesmo com erros, né, da justiça ou de quem realmente o condena, tem como provar, né? Isso aí é o que eu ainda tenho esperança nesse mundo. Um mundo ainda que muitas pessoas obtêm lucro através do roubo, né, das malícias. Hoje a internet realmente virou esse campo de batalha muito, muito forte. E a pandemia só fez multiplicar, né? E há tempos realmente que eu venho martelando esse assunto com meus alunos, né, colegas de trabalho, professores, gestores, e sempre trazendo realmente esse tema aqui para a nossa escola, para abrirmos os nossos olhos mesmo, até nós, né? Nós professores, dia a dia. É importante entender que a gente atua em qualquer tipo de caso, porque me diz aí quem é um ser humano que não tem um celular no bolso, né? Me diz um ser humano que não usou um computador. Então, todo mundo fica o tempo todo deixando vestígios. Então, a gente está, às vezes, pegando um crime de peculato, crime de homicídio, estupro, não necessariamente crimes que tenham a ver exatamente com a internet, mas que o computador, com o celular, ele prova, né? O ano passado também teve um caso interessante relacionado a alguns policiais lá do Rio de Janeiro foram acusados de terem matado uma pessoa daquelas que a gente chama de vítima da sociedade, né? A pessoa foi morta e aí culparam alguns policiais. Aí foi fácil saber que não foram os policiais, né? Eu analisei os celulares deles e eu desenhei as coordenadas geográficas de todos os caminhos que eles fizeram naquele dia. Mas o fato de o celular estar no bolso do indivíduo é suficiente para provar que não eram eles. Eles não teriam como ter sido matado, porque não só eles não estavam no local onde houve o homicídio, como eles não estavam no local onde houve a desova do corpo, né? A ocultação de cadáver. Então, é um exemplo disso. Mas, Marcos, eu vou pedir para você fechar a sua apresentação para o pessoal do YouTube visualizar aqui a nossa conversa. Certo. Pronto. Pronto, show de bola. Temos aqui algumas perguntas, né, lá do YouTube aqui do Meet, da Gabriela Nunes. Ela faz o seguinte comentário: eu sempre fui e adorei sobre o assunto de investigação. Eu queria saber qual foi a sensação ou como foi que se sentiu no primeiro caso. Gabriela Nunes. Olha, eu gosto de dizer o seguinte, dá um frio na barriga muito grande, um medo muito grande, né? Porque é muito sério, o trabalho da computação forense é algo muito sério, porque a gente está produzindo provas aí que vão mudar a vida de pessoas, né? E aí é comum que a gente tenha medo. O primeiro a gente fica com muito mais medo, mas a gente sempre vai sentir algum medo. Eu gosto de dizer, digo muito para meus alunos, que se um belo dia você deixar de sentir medo atuando com computação forense, pare de fazer isso, porque aí vira um esporte radical, né? Vira muito perigoso, fica muito perigoso. O medo, ele é normal, né? Mas a primeira sensação que eu tive quando eu fui cumprir um mandado de busca e apreensão é que foi uma loucura muito grande, porque quando a Polícia Federal arrombou lá o imóvel e entrou, depois eles saíram, e aí eu fiquei lá parado, esperando alguma coisa, e aí ficaram os policiais olhando para mim, o oficial de justiça olhando para mim. E eu, assim, eu era um moleque, né? E eu estava ali, assim, um moleque do lado de policiais federais, oficiais de justiça, um negócio muito legal, né? Aí eles pegaram e... Doutor, e aí, o que o senhor quer fazer? Né? Doutor, eu posso me sentar aqui? Doutor, eu posso fazer isso? Aí foi quando me toquei que eu estava ali, a autoridade máxima, os olhos do juiz naquele momento, né? Eu até brinco muitas vezes, eu não queria nem que aquele mandado de busca e apreensão terminasse, como eu estava até hoje lá na casa do cara, porque eu me sentia a autoridade máxima. Imagina isso para um moleque, né? Imagina isso para um moleque. Então, isso era muito, muito, muito interessante.
No meu caso, como lá muito atrás eu comecei ajudando a polícia de forma muito de qualquer jeito, assim, porque me pediram, foi assim que eu entrei na parte da computação forense, mais de 20 anos atrás, de forma bem informal, da policial, alguns delegados começaram a chegar a mim e me pedir ajuda para um caso ou outro. Ele iniciou um pouco irresponsável o negócio, né? Mas quando aquela responsabilidade foi para mim, aí foi quando eu tive aquele choque que o negócio era muito sério, porque até então levava isso na brincadeira, né? Então é bem interessante, é bem excitante até. André? Tá no mudo aí. Tem mais alguma pergunta? Aqui nosso convidado, Paulo. João Paulo, você tem uma pergunta? Boa tarde, Marcos. Me chamo João Paulo, tudo bem? Tudo bem. Fui aluno agora da turma do IPOG, né, de perícia forense, né? E fiquei sabendo que você também assumiu agora um novo curso, né, de MBA que vai ter, né, da instituição. Estou, assim, bem recente na formação, mas, assim, de caminhada, né, na informática já tenho 23 anos. E aquilo que você falou, né, já iniciei já algumas defesas, como ad hoc, assistente técnico, né, e dentro desse conteúdo, eu vejo, assim, essa sua caminhada, essa sua carreira, e, assim, a gente fica também como professor e como aluno, né, da sua trajetória, vendo que o que basta realmente é a gente fazer esse estudo, né, se dedicar, né, eu vendo aí o caso da questão da moto, as imagens, né, você se dedicando realmente à profissão e à atuação, né, tudo que a gente dedica tempo é de grande valia. Então, queria agradecer o convite, não seria mais nenhuma pergunta, né, queria lhe perguntar, assim, hoje, né, o que você vê na informática, qual seria a maior dificuldade de atuação para um perito, né, dentro, seriam as leis, seriam realmente as de um mobile. Eu tenho, por exemplo, equipamento Celebrite em casa, né? Então, tem um Celebrite, que é um equipamento israelense caríssimo, mas que muitas vezes eu parto para a mão, porque a polícia, ela, às vezes, que o Celebrite não entra naquele lista de dispositivos possíveis, né? Não entra nessa lista. Aí o Celebrite, a polícia simplesmente diz, olha, não podemos coletar, e vida que se segue, aí vai adiante, entendeu? Então acontece isso. Mas que aí é bem interessante que o cara saiba como fazer na unha para poder fazer. E criptografia, que é uma história, né? Criptografia, existem 3 formas de você decriptar. Uma é explorar uma vulnerabilidade conhecida no método criptográfico. Infelizmente, isso é exceção, porque poucos métodos criptográficos com vulnerabilidade são usados.
Então, isso aí é sorte demais para ele encontrar uma criptografia cujo qual o método criptográfico possa ser quebrado, né? Ou o sujeito utiliza uma word list, então uma lista de palavras-chave para poder comparar o hash com hash, e aí chegar numa senha. E se a senha do cara for boa, eu não vou ter um word list para isso. Ou entrar no brute force, que é tentar todas as combinações existentes do planeta Terra. E aí o que acontece? Quando a gente já entra para word list, a gente já entra para brute force, eu posso estar tratando de uma senha que eu precisei de 2 vezes a idade do universo para poder chegar nela. Então, isso acaba sendo um problema muito grande, os métodos criptográficos aí também. Então, seriam os 2 grandes desafios aí para a perícia, que alguns países estão resolvendo isso com questões legais, né? Alguns países estão resolvendo a possibilidade do sujeito entregar o celular dele desbloqueado para fazer uma análise, isso já impactar numa diminuição de pena, o cara entregar a senha dele, isso já impactar numa diminuição de pena, ou tem países até que fazem pior, que é dizer assim, se o sujeito não entregar a senha, ele já é condenado por causa disso. Então, né? Eu não sou muito a favor disso também não, mas que precisa de uma solução que às vezes não é só apenas técnica, para poder vir a tentar resolver esses 2 problemas técnicos, né? Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Professora Kelly, professora Amar, não, professora Tara? Tudo bem? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Alunos? Eu tenho uma pergunta. Mas é uma pergunta assim, mais de ordem vocacional mesmo, né? Para o Marcos. Assim, a gente tem que gostar muito do que faz, né? Primeiro, antes de tudo na vida, a gente tem que amar o que faz, né? Eu sou formada em letras, estou muito distante desse seu universo de perícia, né? Já trabalhei na justiça por 4 anos, mas eu não me identifiquei com a profissão, né? E eu pedi saída já tem alguns anos e vim para o magistério. Tomei água do magistério e não quis mais sair, né? E aí eu queria que você dissesse uma mensagem aqui para os nossos alunos da área de informática, da área de redes, né? Para os alunos do curso de administração que estão assistindo também, alguns alunos do curso de nutrição, que eles têm curiosidade, né, nessa área da segurança da informação, tá certo? O que é que você diria para esses meninos, assim, com relação à vocação? Você hoje mudaria de profissão, Marcos, ou você vai continuar até o fim? Professor, excelente sua pergunta. Já encaminho logo, se você tiver curiosidade na área de forense, pesquise sobre forense linguística. As coisas melhoram. Que é interessantíssimo, então você prova quem é o indivíduo do cargo do texto e tal, então vale a pena você dar uma pesquisada sobre isso, que você vai gostar demais. Vou pesquisar, viu? Mas, assim, deixa eu explicar para vocês uma coisa que é extremamente importante, assim, né? Eu sou um cara muito, eu acredito muito em Deus mesmo, forte, né? Eu não sou temente a Deus, né? Porque o Deus que eu gosto não é o Deus que eu temo, o Deus que eu amo e que me ama. E aí o que acontece? Ele coloca na gente algumas vontades que às vezes a gente só precisa saber interpretar. Primeira coisa errada na vida é a gente escutar, às vezes, até um parente que diz, faz isso porque isso dá dinheiro. Não existe esse negócio que faz isso porque isso dá dinheiro. Pessoal, o que dá dinheiro é você fazer uma coisa que você gosta. Como assim o que dá dinheiro é você fazer uma coisa que você gosta? É porque o que dá dinheiro é que você faz melhor que os outros. Você quer ganhar bem, você tem que fazer melhor que os outros. Você nunca vai fazer nada melhor que os outros, algo que você não goste. Nunca, é impossível. Porque existe uma necessidade de dedicação que ela só vai ser compatível se você não achar que está trabalhando quando está trabalhando. Entendeu? Então, você tem que se dedicar mais do que o normal
E aí você só consegue fazer isso se você estiver fazendo isso por prazer, não por necessidade. Então, esqueça esse negócio. Eu até gosto de brincar aquela história assim, dizer, rapaz, papai, eu quero ser costureiro. Costureiro nada. Aí depois você descobre que o cara é um Y da vida, é um cara desse ganha milhões, né? Porque o quê? Ele é costureiro. Ele é costureiro, uai. Não é outra coisa, ele é costureiro. Entendeu? É um milionário, costureiro milionário. Então, assim, você faz o que você gosta, você vai ganhar muito bem. Então, quando eu era criança, eu queria ser psicólogo. Eu achava que ser psicólogo era uma coisa que eu tinha talento. Depois, eu quis ser advogado. E aí, eu conheci informática aos 10 anos de idade. Com 11 anos de idade, desenvolvia sistemas e vendia. Eu não gostava muito de informática, nunca gostei de informática, tanto que eu não gosto na minha vida pessoal é offline. Eu não tenho prazer nenhum em computador. O computador não faz parte do meu entretenimento. Então, diferente da galera de TI, gosta de jogar em computador, gosta de navegar na internet. Para mim, computador é trabalho. Eu adoro meu trabalho, mas não é entretenimento. Então, às vezes, eu quero descansar, eu viajo para um lugar que eu pego nem sinal de celular. Isso, para mim, é descanso. Para mim, rede, que eu gosto muito, apesar de ter algumas graduações e pós-graduações relacionadas à rede, mas a rede que eu gosto é aquela que balança. Eu deitado em cima, e o vento batendo. Isso eu gosto. E aí, por que eu citei Deus aí agora, o que é muito curioso? Eu gosto do trabalho de computação, que eu curioso na área de computação. Então, eu era criança, eu brincava de hackear os outros, porque para mim era curiosidade, então eu ficava hackeando, desenvolvia software malicioso e tal, não sei o que, era criança. Mas eu achava que minha profissão ia ser psicólogo ou direito. Se você for imaginar forense é um conhecimento de direito, e investigação envolve o conhecimento de criminologia, porque a materialidade de autoria é a matéria da criminalística. A criminologia é o que você define a persona, eu estou atrás de um autor daquele crime. Criminologia, quem estuda é quem estuda psicologia. É tanto que hoje eu, por diversão, estudo psicanálise, por conta própria. Isso me ajuda no trabalho pericial, forense, trabalho de investigação forense. Então, desde sempre, eu tinha vontade de ser psicólogo, tinha vontade de ser advogado, tinha vontade de trabalhar com computação, porque, na verdade, o que eu ia ser era perito em computação forense. Entendeu? Porque aquela vontade foi de sempre. Então, se você está em casa hoje, sente uma vontadezinha de fazer uma coisa nada a ver, pode ter certeza que aquilo ali é do seu caminho. Você uniu o útil ao agradável, né? Aí? Na verdade é o seguinte, quem persegue dinheiro não alcança. Quem persegue sucesso alcança dinheiro. Caso você tenha atrás de dinheiro. Sábia frase, viu? Ô, Marcos, obrigada. Obrigado a você. Marcos, eu vou fazer uma pergunta assim de curiosidade mesmo. Eu não sei se os garotos aqui também gostariam de fazer uma pergunta. Hoje eu vou lançar aqui a minha com relação à sua profissão. Eu sei que você já tem uma maturidade com relação ao segmento. Gostaria de saber qual é realmente o caso que realmente chama muito a sua atenção a ponto de mexer com o seu emocional, por exemplo. Olha, sem dúvida alguma, pornografia infantil, né? Sem dúvida alguma, pornografia infantil. Não tem uma pessoa normal, não tem como não reagir de forma muito ruim quando você vê crianças sendo violentadas, né? Não tem como, assim. Uma pessoa normal, uma pessoa com bastante experiência, principalmente perito da Polícia Federal, porque às vezes eu pego casos de pornografia infantil, atuando na acusação, na defesa, a Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal, grande parte de grandes amigos meus, eles pegam casos dessa natureza todos os dias. Se você perguntar por um normal, um período normal, há dezenas de anos trabalhando com isso, ele ainda olha para aquilo ali e tem alguma reação até fisiológica em analisar isso. Uma pessoa normal, porque isso não pode ser normal, né? Você violentar uma criança não pode ser considerado normal nunca. Olá, eu sou aluno do Zanté. Eu vim aqui hoje para poder auxiliar eles hoje na live. A gente está aqui na escola.
Eu tenho um interesse, assim, pelo título de realmente hacker, uma coisa que mexe a uma grande capacidade de conhecimento a respeito da tecnologia e ciência da computação. E aí, a partir disso, como é que pode ser gerado um ponto inicial, um pontapé, para essa capacidade de ser um hacker, de ser um perito, realmente, de como começar na área e progredir e ser realmente bom nisso? Qual é o teu nome? Guarani, João Pedro. Guarani? Guarani, primeira coisa, hacker não tem muito conhecimento não esquece isso. É um grande erro que é muito mal disseminado. Se você quer ser hacker, o hacker não tem conhecimento, o hacker é quem busca conhecimento. Quem é hacker? Não existe uma tradução para o português que seria exemplar. O mais próximo do conceito de hacker é aquele que esmiuça. É o esmiuçador, é o fuçador. O sujeito hacker é aquele que, quando era criança, compra um radinho de pilha, quando chega em casa, antes de ligar o radinho de pilha, ele já vai lá desmontar o bichinho todinho. O hacker de verdade, às vezes, ele nem consegue montar depois aquele negócio. Quebrou, parou de funcionar, destruiu o negócio. Aí ele é hacker, ele é hacker. O cara que tem grande conhecimento, ele é o perito, ele é um expert, ele é o sabedor de alguma coisa, né? É o conceito de expert. O hacker, ele é o fuçador, ele é o cara que gosta. Ele aprende, sabe muito, por consequência de ser hacker. É diferente o que eu quero dizer. O sujeito não se torna hacker estudando. Ele estuda e se torna hacker por causa disso. Pela necessidade de estudar, pela necessidade de conhecer, pela necessidade de fuçar, de esmiuçar. Então, a primeira coisa que você tem que saber para ser hacker é um curioso. Né? Toda vez que você for pegar um livro sobre hacker, você está sempre lendo um livro de história. Está olhando para uma técnica que alguém usou no passado. Tu não está desenvolvendo uma técnica sua, então você não é hacker, você é no máximo um lamer, um script kid, entendeu? Um cara que sai por aí muito mais querendo vender a vaidade que está fazendo uma coisa do que exatamente fazer aquilo ali. Então, o hacker é um cara que é curioso, que fuça muito, né? E aí ele dificilmente ele se denomina hacker. Ele leva muito tempo para perceber que ele era um hacker. Então, para ele é diversão. Para ele é diversão. Então, você quer se tornar um grande profissional? Bem, é fácil, é só ser hacker. Porque o grande profissional ele é hacker. O hacker, na verdade, não é quem sabe. É que ele está sempre procurando incessantemente o conhecimento. Nunca vai encontrar o conhecimento total. Ele sempre vai atrás. Entendeu? Então, você é mais fácil você ser hacker primeiro do que ser perito. Né? Porque o hacker vem antes. O hacker é o curioso. Você pode saber de nada e você ser hacker. O que te move é querer saber muito. E aí você já é um hacker por causa disso. Já conheço muita gente que invade muito sistema por aí, que faz muita coisa, mas não é hacker. Ok, Márcio, muito bom. A Letícia Rodrigues tem uma pergunta. Letícia? Acho que ela escreveu aqui no chat. Teve algum caso que foi emocionante de ser resolvido, ou algum que foi mais interessante? Olha, tem alguns casos que foram bem emocionantes de ter sido resolvido, alguns deles eu não posso falar, é difícil, mas eu vou colocar entre os mais importantes, que me deu mais felicidade, foi o caso que eu citei, o rapaz preso 5 anos por estupro. E aí, assim, em poucos minutos eu consegui provar que o cara era inocente e ele foi solto por causa disso, então isso me deu uma satisfação absurda. Além de também o criminoso correto ser pego em seguida. Então isso me deu muito orgulho no final das contas, né? Ok, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? A gente vai encerrar nossa live. Professor, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Oi, Leandro. Eu sou o Leandro de Reis 2. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Na verdade, são duas. Começar do começo. O nosso convidado antigo, o Gustavo Guanabara,
estava explicando sobre o tema e eu indaguei ele sobre como ele reage em momentos de dificuldade. Eu realmente gosto de aprender com os outros, porque eu acho que é uma vivência. Então eu gosto de colecionar as vivências. Então eu gostaria de perguntar para você, como você reage em certas situações que você se depara num muro fechado? Como que você consegue superar essa situação? E essa segunda pergunta, só você responder. Pronto, Anderson, é muito boa a sua pergunta. Primeira coisa, assim, só quem me conhece mais intimamente sabe que eu tenho alguns problemas que normalmente o perito nunca poderia tê-los, né? Eu sou dislexo, que é o nome técnico por causa que é lesado, certo? E eu tenho um déficit de atenção absurdo, um TDAH. Então, eu sou um cara lesado e ao extremo. Isso é um problema grande. O cara que tem déficit de atenção, ele não consegue se concentrar muito tempo em uma única coisa. Na verdade, eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo para poder me concentrar. Por exemplo, eu ando com um amendoinzinho sempre comigo, para eu ficar comendo amendoim, porque eu estou fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo daquilo, para eu conseguir me concentrar um pouco mais. Então, é uma vida um pouco perturbante isso. Alguém aqui que tem um pouco desse problema é complicado. Eu leio uma coisa e não entendo nada do que eu li, é como se eu não tivesse lido. Eu tenho certeza que alguém está se identificando com isso aqui. Né? Estudar, eu só consigo fazer isso se tiver com a televisão ligada e por aí vai. Então, assim, tem um outro problema relacionado a isso. Então, não diferente do que eu sigo para tudo que eu faço, quando eu me deparo com um caminho sem saída, eu paro, vou fazer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo, desoxigeno aqui meu cérebro, dá um reboot aqui, formata a parada, e depois ela vem. Aquela ideia vem, às vezes eu estou dormindo, às vezes eu estou andando, às vezes eu estou comendo um hambúrguer, não importa. É outra coisa que aquele negócio vem. Eu paro mesmo. Teve um caso, inclusive, dos mais complexos que já atuei, que o sujeito, que era o diretor de TI da empresa, ele me contratou para investigar quem vazou a informação. E, pelo que pareça, foi o diretor de TI. E ele forjou muitas provas, com muito conhecimento técnico, juntamente com a equipe de segurança da informação. Eles forjaram provas para fazer com que eu achasse que era um diretor lá da empresa. Entendeu? O cara que me contratou, ele jamais imaginaria que eu ia pegar ele. Então, olha o nível do negócio. Eu não larguei do osso, velho. Na época, eu tenho os maiores peritos do Brasil são amigos meus, todos conhecidos. Na época, eu até compartilhei uma outra evidência com o outro pedindo conselho, e todo mundo ficou louco, aquele, não tem como saber, não tem como chegar lá, não tem como chegar lá. Eu vou chegar, né? Porque os outros não conseguiram, quer dizer que eu não vou conseguir. E eu sou muito insistente. Eu levei 4 meses, mas eu provei que foi ele. Entendeu? Então, assim, eu pegava o computador, olhava, aí parava, ia lá fazer outra coisa, às vezes uma semana depois eu ia lá olhar de novo. Vou no meu tempo. O meu trabalho, ele não é um trabalho muito simples, né? Então, assim, eu vou construindo meu tempo. A gente trabalha com o nosso intelecto, né? Com o cérebro. E aí eu tenho esse problema, mas como eu sou muito persistente, eu consigo vencer esse problema meu. Entendeu? Entendi, obrigado pela sua resposta. A segunda pergunta que eu queria fazer era justamente um caminho para a gente que, pelo menos para mim, eu sempre desde pequeno, como o senhor falou, de rádio. No meu caso era aquela televisão de tubo, de grandona, que tinha uma aqui em casa que era toda quebrada, eu ficava futricando, mexendo, tentando aprender. E eu gosto muito dessa área de perícia forense. Eu me interesso bastante. Eu queria saber se tem alguma especialização, algum curso, alguma coisa que seja online e de preferência acessível, que eu, um estudante de EP do ensino médio, consiga fazer para ter pelo menos uma base e um caminho para seguir a essa área. Leanderson, duas coisas. Uma, cuidado com o transformador elevador que tem no tubo de raios catódicos. Né? Que as TV de tubo tem um negócio que dá um choque pesado. Então, não é isso. Duas, tem sim. No caso de curso, tem o meu curso, que acontece de vez em quando, né? E é por videoconferência mesmo, até por razões da pandemia.
Existem outros cursos aí que são legais, aí você pega a Udemy, você tem a FD, Academia Forense Digital, tem vários cursos aí também que estão acontecendo, a EAD, tem valores distintos, o aluno sempre é mais importante do que o professor, não esqueça isso. O melhor professor do mundo nunca vai conseguir ensinar tudo, o aluno consegue aprender muito mais do que ensinado. Então, você pode fazer um curso que não precisa ser o melhor curso do mundo e se transformar no melhor profissional. Pelo menos vai ser melhor que eu, porque eu não fiz curso nenhum. Eu sou de uma época que não existia computação forense, então a maioria dos conceitos que existem no mercado por aí foi eu que criei, entendeu? Eu ajudei a criar uma coisa parecida, porque na minha época não existia isso, então eu não tinha quem perguntar, entendeu? Vocês pelo menos já têm um monte de gente para perguntar. Tem bastante conteúdo na internet, tem livro, tem e-books, tem sites, e aí já realmente já é muito mais coisa. Então, e você consegue chegar lá, entendeu? Entendi, agradeço. A Júlia perguntou se podia fazer uma pergunta, já fez. Pode fazer outra agora também. É lógico, todo mundo pode fazer pergunta aqui à disposição para isso. Como é que separa, Felipe Gomes, como é que separa o profissional do pessoal em um caso que mexe com o psicológico? Olha, aí a maturidade é uma busca interna, cada um faz essa busca interna, assim, é complicado. Eu tento não pensar sobre aquilo. Como eu sou meio lesado mesmo, fica fácil, quando eu estou trabalhando, eu penso muito naquilo. Aí é um controle mesmo. Eu sou muito ansioso, também é um defeito que eu tenho terrível, eu sou muito ansioso, e aí eu já venho há muitos anos tentando controlar minha ansiedade, simplesmente não pensando sobre o que me dá ansiedade. Nesse caso, eu tento não pensar naquilo, né? Que mexe um pouco. É normal. Aí, no caso da polícia, ou até mesmo se você quiser fazer um perito, eu sempre indico um psicanalista que possa ali seguir, guiar e tal. Todo mundo precisa de um. Eu não tenho, porque eu sempre fui um pouco meu psicanalista, né? Tem esse negócio, mas que vale a pena você ter, já que se você não tiver condição interna de superar uma coisa ou outra, né? Você vê, às vezes, crimes de homicídios que são filmados ou fotografados de forma muito terrível, muito, sabe, assim, isso também mexe um pouco, tal. E aí, às vezes, você pode buscar outras formas de superar isso. Victor Cauã, tem uma dúvida em relação aos seus casos e sua profissão como um todo. Você já sentiu ser um super-herói por ter sido capaz de ajudar tantas pessoas? Não. Super-herói é um negócio muito puxado, né? Muito pesado. Super-herói, a satisfação pessoal grande, né? Mas super-herói é um negócio muito... Super-herói para mim é bombeiro, super-herói para mim é médico, entendeu? Mais bombeiro do que médico até. Entendeu? Esse é um super-herói. Eu não, uso o conhecimento que eu adquiri ao longo de muito tempo e coloco isso em prática para uma coisa, um bem maior na história. Né? Eu contribuo lá minha parcela de contribuição, então isso é bom. A gente sempre, nós somos os únicos animais que sabemos que vai morrer, né? Então a gente sempre tem uma necessidade de deixar algum legado. Então é muito bom você trabalhar com alguma coisa que você está deixando um legado. Quando eu morrer, ninguém vai me tirar o fato de ter ajudado um cara, ter ficado livre depois de 5 anos preso. Isso é um legado. Então isso faz com que a gente perpetue a nossa existência, ou pense que vai perpetuar por causa disso. Eu acho que essa é a necessidade humana, entendeu? O pessoal acha melhor mandar áudio. Pode ligar aí a webcam de vocês. Eu gosto de ligar a webcam, eu gosto de olhar para vocês. E liga a câmera, a webcam, a gente conversa de boa. Boa tarde, professor. Com licença, eu sou a Júlia, de Redzoom. E a minha pergunta é até parecida com a do Felipe. Eu queria saber até que ponto a gente está dentro da lei. Tipo, qual é o limite? Porque às vezes, né, você pode acabar passando e tal. Queria saber qual é o limite que você acha. Pergunta excelente, Júlia. Na verdade, existe sempre uma linha tênue entre o que é lícito ou o que é ilícito, principalmente a quebra de privacidade, esse tipo de coisa. Por isso, a necessidade de estudar a forense. A forense vai estudar muito a parte legal, a parte de legislação, que vai te ajudar a saber se aquilo ali está num pé lícito ou ilícito.
Mas eu já antecipo uma coisa, todo crime, ele tem uma materialidade, uma autoria e uma culpabilidade, ele tem que ter os três. Onde a materialidade é o fato que ocorreu, a autoria quem o fez, e pode ter outras pessoas que ajudem também, coautor, participante, esse tipo de coisa, e a culpabilidade é a intenção de ter o feito. E aí, às vezes, é um excludente de ilicitude quando o teu objetivo difere do que está no tipo penal, por exemplo. Mas, sim, é bem mais complexa essa explicação que eu dei. Mas, às vezes, parece que está sendo cometido um crime, mas não está, porque a intenção não é de cometer o crime. Entendeu? Por exemplo, às vezes eu uso do estelionato, porque se a gente usa a engenharia social, é um estelionato, um 7-1, para poder combater um vagabundo, né? Então, um cara desses aí que está na internet aprontando todas por aí, de forma oculta, eu vou lá, converso com ele, passo a minha lábia, jogo para ele um linkzão, ele clica, às vezes é um link que vai me dizer onde ele está exatamente. A localização dele, ele tira a foto do celular, o cara clica no link, que eu pego e tiro as fotos do celular. Entendeu? Na hora que ele clicou no link. Ele nem sabe, ele manda a foto. Então, eu vejo o cara do indivíduo, vejo exatamente a geolocalização onde ele está e eu pego o IP dele, além de dados do celular e tal, não sei o quê. Se você for analisar de forma muito genérica, é a cara de um 7-1 isso aí, estelionato. Mas aonde que isso deixa de ser estelionato? Porque quando você lê o artigo 171, ele fala que existe uma finalidade. Né? Você comete isso, essa fraude, com o objetivo de. Meu objetivo é outro, então deixa de ser um crime para excludente de ilicitude. Mas existe uma N forma de você entender, por isso a busca pela parte legal, que essa parte forense traz esse arcabouço legal para você compreender o que é lícito, o que não é lícito, até onde você pode ir, aonde você só pode ir se tiver autorização judicial. Tudo isso daí a gente aprende. Excelente pergunta, Júlia. Obrigada, professor. Eu tenho outra pergunta em relação aos hackers. Tem um padrão, uma cultura que, tipo, aquela pessoa ali é um hacker por causa que ela faz essa coisa? Tem um padrão? Não, o mais próximo de padrão possível é que a maioria das invasões acontece na madrugada de domingo para segunda. Eu acho que é porque está faltando programação na TV que preste de domingo para segunda. Mas existe estatística para isso. Vale a pena você entrar no site CERT-BR para você ver indicadores relacionados a isso. Indicadores é uma coisa que eu não mas que você passa na rua e olha para um cara e diga, esse cara é hacker, tem isso. Tem. Às vezes fora de padrão, né? No ano passado mesmo foi preso os maiores hackers do Brasil e o cara era um cinquentão, né? O cara tinha quase 50 anos de idade, você foge daquele estereótipo que a gente imaginava. Então, de repente, qualquer um pode vir a ser um hacker e tal. Não tem esse... inclusive, tem hackers mulheres no mundo que são das melhores, né? E que você não vai ter aquele estereótipo de nerd de jeito nenhum. Você olha para a pessoa, não tem nada a ver com nerd mesmo. Tem aquele cara, né, a gente espera por isso, o hacker, não tem nada. São mulheres normais, muito bonitas, se vestem normal e tal, e são hackers. São vários hackers que desenvolveram malwares daqueles que ou invadiram grandes sistemas e tal, e que não tem estereótipo nenhum. Às vezes o homem, ele gosta muito de um homem ser humano, né? O ser humano, ele gosta de um estereótipo, então ele acaba se vestindo como hacker, porque né, às vezes acontece isso. Porque, não, eu sou hacker, eu tenho que me vestir como hacker, começa a comprar aquelas camisas de geek, começa a usar os formais underground, mais preto, óculos escuros de noite, mas nem quer, nem gosta, porque acha que tem que se vestir assim porque é hacker. Mas os maiores não tem esse estereótipo, não. Entendi, obrigada. Pessoal, então, a gente vai finalizar aqui a nossa live, né, com o nosso querido Marcos Monteiro. Assim, a nossa tarde foi maravilhosa, eu acho que o tema desperta cada vez mais interesse. E com certeza, viu, Marcos, esses meninos aí vão estar te seguindo, participando dos eventos aí, principalmente no conferência. Sigam lá, se quiser seguir lá, é o @MarcosJMonteiro no Instagram.
Vocês conseguem ter acesso a tudo. Ou meu site lá, marcosmonteiro.com.br, lá tem os contatos também. Então, o que eu puder fazer, estamos aí para isso. Ok. Então, eu me despeço aqui dessa grande live. Esperamos aí nos reencontrar em outros momentos, mas dessa vez presencial, né? Eu fui Um abraço, pessoal. Até mais. Marcos. Oi. Tudo bom, Marcos? Aqui é o professor Daniel. Eu estava acompanhando aqui. Tudo bom? Eu estava aqui no backstage, aqui na parte aqui, fazendo toda a preparação para poder transmitir e fazer as gravações disso aqui, para depois disponibilizar para os alunos que queiram mais tarde acompanhar também. Desejar obrigado também por estar participando aqui da nossa live, do nosso convite também, tá? E fico muito agradecido. Tá? Quem sabe uma próxima vez a gente se encontre até mesmo no evento aí do Infoforense, no qual eu e o André já participamos também. Eu me lembro de você lá. Tá bom? Pois, muito obrigado, gente. Obrigado, Marcos. E um abraço, até a próxima, amigão. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.